Vamos começar então falando o que são verbas informativas, que muita gente ainda tem dúvida desse conceito, né? Quando a gente abre lá o layout do e-social, que a gente vai lá no evento S1010 para verificar o que tem que ser informado, ele vai ter lá em dados da rúbrica a descrição, a natureza e o tipo de rubrica. E aí ele vem lá, tipo 1, vencimento, provento, pensão, coisa que a gente já sabe o que é. Tipo 2, desconto. E aqui, gente, só um detalhe que recentemente me perguntaram aí, só para a gente esclarecer esse ponto. Quando a gente fala de pensão, não é o desconto da pensão alimentícia, tá? É a pensão lá que é paga, né, dos órgãos públicos, por exemplo, do INSS. Não é pensão dos militares não é a pensão que a gente desconta, tá? A pensão que a gente desconta é um É desconto. desconto. 3, informativa. E aí veio, né, essa questão da rubrica informativa, e aí a informativa dedutora junto com ela, e muita gente não sabe o que é. A gente tem, então, sempre dois documentos no e-social que nos alinham em todas as informações. O layout e o manual. O layout técnico, né, com todas as especificações para o envio das informações, e o manual que vem para esclarecer todas as situações. E para quem já está aí, né, nessa batalha, vamos dizer assim, com o social há muito tempo, desde o grupo 1, desde antes, já acha que, não, eu sei de tudo, olha, é a hora de colocar a sandalinha da humildade, como eu digo, e pega o manual S1.0, o novo manual do social, e leia de novo. Porque esse novo manual do social ele tem muita informação atualizada. Inclusive, um abraço aqui para o professor Luiz Medeiros, que escreveu grande parte desse manual, porque assim, ele está muito mais rico de informações, muito mais detalhado, muito mais claro do que as versões anteriores. Então, assim, é o momento da gente aprender um pouco mais aí sobre o que eles querem trazer em algumas situações. Manual de Social, escrito aí para o nosso querido Luiz Medeiros, traz o seguinte, traz a seguinte definição para a verba informativa. Valor não pago como provento nem descontado, então, do trabalhador, mas que pode ser base de cálculo de tributos ou de FGTS, bem como valores que devam constar na folha de pagamento, mas que não influenciam no valor líquido, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, se é informativo, eu não estou pagando nem descontando do trabalhador. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro aqui. Não estou pagando nem descontando dele. Aonde? Diretamente na minha folha de pagamento. Ela pode ser base de cálculo de tributos. Quando a gente fala de tributos, a gente está falando de INSS e imposto de renda, ou do FGTS. Pode ser, não necessariamente será, porque tem muita gente que acha que informativo só tem que prestar se tiver base de cálculo. Não, se mesmo não tendo, porque o manual usa bem a palavra pode, tá? Pode ser. E valores que constam na folha de pagamento, mas que não influenciam no valor líquido. Então, essa é a definição de verba informativa. E aí, o manual ele traz uma série de exemplos. Salário maternidade pago pelo INSS. Vai passar na folha de pagamento do trabalhador? Vai. Por quê? Porque é base de cálculo do FGTS, porque é base de cálculo do INSS segurado. Então, a gente vai ter esse valor ali. A remuneração que seria devido durante o afastamento para serviço militar obrigatório. Por quê? Porque a empresa não está pagando esse período. Mas, durante aqueles primeiros 90 dias, a gente tem a incidência do FGTS. Benefícios previdenciários de natureza sedentária. De novo, a empresa não paga esses valores para o trabalhador, mas ele tem incidência de FGTS. Entra. Tudo que eu falei aqui agora entra por causa de tributos, de FGTS. E aí a gente traz outras, né? No manual simplificado, ele traz mais agora informações para deixar bem claro. O que mais a gente vai ter? Plano de saúde, seguro de vida, alimentação e outros. E aí foca nesse outros, então, porque o manual ele não é taxativo, ele não está dizendo que é exclusivamente essas verbas. Aqui são exemplos. Paulinho, pode passar aí para a gente. E aí, a pergunta que sempre surge para a gente é: tá, mas o E-Social criou a obrigatoriedade de rubricas informativas, de verbas informativas? E aí a gente sempre bate naquela tecla com vocês, inclusive já reclamaram disso para a gente, né, de falar assim, mas vocês sempre falam que o E-Social não criou nenhuma legislação nova, né, que o E-Social não criou nenhuma obrigação nova, ele só pede aquilo que já estava na lei
E verbas informativas não existiam em lugar nenhum antes de rede social. E aí deixa eu contar um segredo aqui para vocês entre nós. Verbas informativas são previstas na nossa legislação desde 1991, com a Lei 8.212, né? Ela já previa a necessidade de trazer rubricas informativas. E aí, lá em 2009, a Receita Federal, que hoje é quem, né, administra toda a parte previdenciária, ela que regulamenta tudo isso, inclusive a elaboração da folha de pagamento, publicou a Instrução Normativa 971, que vocês já devem estar cansados de ouvir a gente falar a respeito disso. E na Instrução Normativa 971, ela regulamentou essa parte de, então, de como deve ser prestada a folha de pagamento. Lá na 8.212 a gente tem a obrigação, na IN 971 de 2009 a gente tem, então, a regulamentação disso. O que a IN 971 fala? Lá no artigo 47, a empresa e o equiparado, e a gente vai lembrar que equiparado é o CAEPF, é o produtor rural pessoa física, todo mundo ali que é equiparado à empresa, sem prejuízo de qualquer outra obrigação acessória prevista na legislação previdenciária, estão obrigados a, inciso 3º, elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, de forma coletiva por estabelecimento, por obras de construção civil e por tomador de serviço, com correspondente da totalização e resumo geral, nela constando. Aí a gente vai lá para a linha D. Destacadas as parcelas integrantes e as parcelas não integrantes da remuneração e os descontos legais. Parcelas integrantes, proventos, descontos legais, descontos. Parcelas não integrantes, rubricas informativas.